Alô, meus queridos, fala minhas queridas, estamos em mais um encontro, eu e o Milo aqui que tá comendo todo aquele meu encosto de viagem, mas faz parte, né, cara? Animal é foda, cara, esse bicho parece o demônio da Tasmânia, mas tamo lá. Meu amigo, vamos lá, o encontro de hoje eu quero conversar com você, na verdade uma etapa a mais para sua preparação, que vai ser a parte de plano de estudo. Porque assim, pelo método que eu trouxe para você, que é o AAS, quem não conhece, volta nos nossos vídeos anteriores e dá uma assistida, porque, por exemplo, eu gosto de trabalhar muito com algo que eu chamo de método AEES ou tetraedro do concurseiro. O que é isso? É uma adaptação daquilo que o nosso ilustre Evandro Guedes fez, que deu certo para mim para a parte de perícia. Eu apliquei aquilo que ele falou, adicionando uma etapazinha a mais da chamada escadinha do sucesso, mais ao método de perícia, que é o que eu vou passar para você aqui hoje dentro do seu plano de estudo. Então, dentro do AEES, existe as aulas, que pode ser online, presencial ou por meio de livro. Existe a parte de estudo dirigido, que você vai sentar na sua casa e eu já mostrei para você como é que você faz também nos outros vídeos. A parte de exercícios, como efetivamente se estuda exercícios. E, por fim, a parte de simulado, que é o que nós vamos fazer hoje aqui na prática, só para você entender, colocar isso no seu cronograma de estudo. Bom, então o plano de estudo, meu amigo, ele se divide em dois. O plano de estudo nada mais é do que você pegar o seu edital e verticalizá-lo, ou seja, você vai pegar o seu edital em tópicos. Olha só, por exemplo, o que eu fiz aqui. Plano de estudos para o cargo de perito criminal da Polícia Federal. Se você for ver, eu peguei cada tópico, aqui no caso é de direito constitucional. A gente quebra todas as etapas desse edital e vai estudando por partes. É claro que isso aqui você vai aprender a fazer com expertise. De cada disciplina você faz isso, ó. Só para você ter ideia. Eu fiz isso com cada disciplina. Então, primeiro, é você pegar o edital do concurso que você quer e verticalizá-lo, transformá-lo em tópicos. Para quê? Para ao longo da aula você não ficar perdido. Hoje é dia de estudar direito constitucional, mas o que eu vou estudar? Você já vai direto no seu plano para dar uma olhadinha, que vai ser esse edital verticalizado. Perfeito. Verticalizou esse edital, quebrou, explodiu esse edital em tópicos. Cada vez que você vai estudar determinada disciplina, você vai ticando um tópico específico que você vai matando ao longo do edital. Então isso é o básico do básico, basicamente isso. É o plano que a gente tem, na verdade, é o cronograma de estudo seu. Em seguida, esse cronograma ele tem que ser adaptado na sua semana, meu amigo. Olha que interessante. A partir do plano de estudo, aquele vai ser o seu plano de estudo, aquele bonitão. Então, como eu falei para você, esse plano ele vai se conjugar com aquilo que a gente chama de cronograma de estudo. Pedro, o que é o cronograma de estudo? Só para você ter ideia, você está vendo no vídeo meu esse amarelinho aqui, ó, bonitão amarelo com cinza que eu divido. Mas só para você ter ideia o que eu gosto de fazer. Na hora de você montar um cronograma de estudo, é sempre importante você levar em conta o horário do dia que você rende mais, que você está mais tranquilo para estudar, certo? Isso é importantíssimo. E encaixar a disciplina mais difícil naquele momento. Porque assim, o seu dia, eu estou fazendo um cronograma para quem está começando, principalmente para quem está no meio do caminho. Esse cronograma quem está começando, em tese, envolve a aula, em tese envolve o estudo dirigido que ele vai fazer em casa e um pouquinho de exercícios. Basicamente essas três etapas todo santo dia. Vamos lá? Na segunda-feira, o que eu gosto de fazer? Eu vou te trazer como exemplo. Eu encaixo direito constitucional com direito administrativo. Pedro, por que esses dois? Direito constitucional, em tese, é uma disciplina um pouco mais tranquila, eu particularmente, e grande parte da galera que estuda sabe e também acha isso, né? E o direito administrativo, ele exige uma certa minúcia, existe uma certa dedicação a alguns termos técnicos, beleza? Então, por exemplo, se eu assisto aula todos os dias à noite, lembrando que essa aula, ela pode ser um presencial, ela pode ser online, isso vale até mesmo para aulas no YouTube. Ok? Agora, na hora de você sentar a bundinha na sua casa com estudo dirigido, cada dia você estudará, pelo menos quando você não está com o edital aberto, pelo menos umas 3 a 4 horas de estudo dirigido. 3 a 4 horas. Pedro, mas eu trabalho. Meu amigo, eu fazia curso integral na UEM na época, das 7h15 da manhã acordado até as 18 horas na UEM e das 19h30 até as 22h45 no curso de Direito à noite, e eu começava a estudar às 23 da noite até 1h30 da manhã para acordar no outro dia às 6. Então quem quer, dá um jeito, beleza? Então funciona assim. Você coloca 2 disciplinas no dia, estudando 1h30 a 2 horas cada uma delas. Para quem está começando, mais conteúdo do que exercícios. Então, por exemplo, o que eu faço na minha segunda-feira, Pedro? Eu coloco direito administrativo com constitucional. Direito administrativo de manhã no primeiro horário e constitucional também de manhã no segundo horário. Por quê? Direito administrativo no primeiro horário porque é o horário que eu rendo mais. Eu rendo muito bem de manhã à noite. À tarde eu sou uma desgraça, então à tarde eu tenho que fazer serviço mecânico. Então o que eu venho fazendo? De manhã eu coloco direito administrativo com direito constitucional. Primeiro administrativo porque é mais difícil, eu vou estar mais descansado, depois eu vejo constitucional. 2 horas, 1h30 de conteúdo e 30 minutinhos de exercício. Pedro, já estou maduro, reduz para 1 hora o
conteúdo e aumenta exercícios 1 hora. 2 horas cada disciplina. Isso dá 4 horas dia, num total de 28 horas aí na semana, ok? Então, tranquilo. 7 dias na semana, vezes 4 vai dar 28 horas. Isso na segunda-feira, direito constitucional com direito administrativo. Depois, como eu estudo efetivamente dentro desses cada dias, é em cima daquilo que eu já falei pra você. Essas 2 horas de cada disciplina, eu monto o meu estudo dirigindo, vendo o que eu já anotei da aula, lendo o livro, lendo um material ou lendo um PDF, ok? E em seguida eu vou e faço os exercícios aí. Na terça-feira, eu gosto muito de conjugar penal com processo. Por quê? Processo eu tenho muita facilidade. Penal exige um pouco mais de conhecimento técnico da área, inclusive conhecimento jurisprudencial. Mesma coisa na terça-feira, 2 horinhas cada um, começando com penal. Na quarta, língua portuguesa e informática. Pedro, por que língua portuguesa e informática? Cara, língua portuguesa ela é mais tensa e aí a tendência é que eu treine língua portuguesa com muita teoria e informática eu parto um pouquinho para a prática. Então a informática eu vou, por exemplo, no computador, eu fuço nos programas, eu analiso algumas questões e vou fazendo a parte prática no computador. Enquanto a língua portuguesa exige muito conhecimento seu, na informática isso se torna um pouco mais leve em alguns aspectos, ok? Então na quarta-feira essas 2 disciplinas. Na quinta, legislação extravagante, coadunado com raciocínio lógico matemático. Isso tudo que eu estou passando para você é para perito criminal, tá? Com isso vale para perito de São Paulo, perito da PF, perito de vários estados aí, ok? Isso também vale para cargos de polícia técnica, médico legista, técnicos, auxiliares e até mesmo você vai ver para quem está estudando aí para cargo de agente, escrivão e outros cargos da polícia também. Tá? Então na quinta-feira, RLM com legislação extravagante. Por quê? Legislação extravagante é algo mais gostoso da gente estudar. Tortura, tráfico, terrorismo é muito mais tranquilo. No segundo horário, eu trabalho aí sim com a parte relacionada a RLM, que é mais técnico, na verdade é mais mecânico. Você tem que pensar e usar um pouquinho de raciocínio lógico. Sexta e sábado, sexta de manhã, eu me dedico integralmente a uma específica. E no sábado de manhã, também. Então eu tenho 2 disciplinas específicas que eu vou trabalhar de sexta e de sábado todos os dias de manhã, às 4 horas por dia, ok? 4 horas por dia, ou seja, a manhã toda na sexta e a manhã toda no sábado. Isso nos dá 8 horas só de específica na semana. No mês você vai ter 32, tem disciplina na faculdade que tem 64 horas. Em tese você mata ela em 2 meses, ok? Então tranquilo. Nesse caso, minha expectativa com você é justamente essa. Na sexta e no sábado, eu costumo encaixar só específica, ok? E aí, qual que é a novidade? No sábado à tarde, geralmente você está mais de bobeira. O que eu costumava fazer muito? Sábado à tarde, eu utilizava esse período, ainda que mais difícil, aquela história toda, eu me utilizava para fazer, por exemplo, a parte de reforço de uma disciplina. Geralmente era matemática ou língua portuguesa, ou RLM ou língua portuguesa, né? Então eu reforçava, no sábado à tarde eu reforçava uma disciplina. Aí você me diria, Pedro, mas e na segunda, terça, quarta, quinta e sexta à tarde? Filho, eu tenho empresa, eu trabalhava na minha empresa, ok? Então não tinha jeito, eu tinha que me dedicar ao AlphaCom e ao SmartPol, belezinha? Então, e à noite aula, não precisava nem dizer, aula, vídeo aula mesmo. Então de manhã, todos os dias de manhã era o meu tempo de estudo. À tarde eu me dedicava à empresa, aos meus trabalhos, como eu não rendia muito bem, não adiantava eu ficar em cima muitas vezes do livro. E à noite, aula de segunda a sexta. Aula no online mesmo eu via, ok? Então era mais ou menos essa a minha rotina. Aí você me diria, Pedro, mas as aulas à noite, eu utilizo o mesmo esquema de disciplinas? Pode ser ou pode não ser, você escolhe, porque a aula ela vai te dar uma visão geral da disciplina. O que vai te fazer efetivamente aprender a disciplina é a bunda na cadeira de manhã no estudo dirigido. Deu para entender? Então é basicamente isso que eu fazia ao longo de todas as rotinas na época que eu estava estudando bem pesado para perito criminal. E no domingo, Pedro? Porra, domingo de manhã, dá uma descansada, sábado à noite, dá uma descansada, sai com o namorado, porque descansar também é importante para estudo. E no domingo à tarde, resolve uma provinha. Perito criminal do Rio de Janeiro, perito criminal de Santa Catarina, do Paraná. Cara, tem muita gente que fala assim, ai Pedro, mas o conteúdo é diferente, meu amigo. Foda-se, resolve a prova mesmo se você não estudou aquele conteúdo. Resolve a prova da PF, prova da PRF e outras provas que você tem vontade. Isso no domingo à tarde. E no domingo à noite, reorganiza a sua semana, desde o início, até que você mate o seu plano de estudos e o seu cronograma de estudos. Bom, basicamente é isso que eu fazia com o edital fechado. O meu problema é com o edital aberto. Qual que é a diferença disso para o edital aberto? Para o edital aberto, o que acontecia era que eu reduzia um pouco o tempo de trabalho
em relação à tarde e aumentava à noite. Por exemplo, se minha aula acabasse 10h30, eu estudava até 1 hora da manhã, um pouco mais à noite, aí 13 disciplinas com o edital aberto, ok? E aí quando o edital está aberto, a coisa muda um pouquinho. Você direciona mais, dependendo do edital, para as disciplinas específicas do edital e aí você tem que remanejar todo o seu cronograma. Então você vai fazer o seguinte, utilize essas dicas que eu estou te dando aqui para elaborar um cronograma sem estar com o edital aberto. Assim que abrir o edital, eu venho e faço mais um vídeo a respeito de determinado estado para você poder casar os seus estudos. Tudo isso que eu passei é para uma parte genérica no que tange a parte de perito criminal. E aí, meu amigo, como diria Evandro Guedes, né? Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então sonha grande. Pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Então joga sua meta o edital da Polícia Federal. Pega como meta o plano de aula baseado no edital agora de 2018 da PF. E aí você vai suprindo as suas lacunas, suprindo as suas semanas com essas disciplinas aí. Show de bola? Essa é a dica que eu deixei aqui para hoje, embora o vídeo tenha ficado um pouquinho longo. Espero que isso facilite um pouco seus estudos. Em seguida, eu vou trabalhar efetivamente como que eu posso estudar cada dia da semana, especificamente cada disciplina. Como que eu estudo direito penal, como que eu estudo legislação extravagante, como que eu estudo língua portuguesa e por aí vai. Fica aí o recado. Meu amigo, faz o favor, deixa o seu like aqui pra mim e um comentário caso você tenha alguma dúvida ou alguma sugestão para esse vídeo aí, ok? Força no estudo, estudar é difícil desde que mundo é mundo e tamo junto nessa batalha de concurso público.